da implementação do Mobile First. É um artigo que eu escrevi no blog da PIC para você se inteirar sobre o assunto. Primeiro a gente tem que entender sobre o conceito de Mobile First. Quando falamos desse conceito, a gente praticamente inverte, né? A gente muda completamente como tradicionalmente nós projetávamos os projetos. Ou seja, começávamos pelas telas maiores, pelo desktop, depois nós íamos fazendo as adaptações para as telas menores. Com o Mobile First a gente inverte, a gente começa pensando primeiro no dispositivo móvel, na tela menor, e a gente vai ampliando para um tablet, para um desktop, para uma TV ou qualquer outra coisa. Tá? Então é importante pensar nesse conceito e entender isso aí. Então basicamente esse é o conceito de Mobile First, é pensar primeiramente a arquitetura de informação, design, a tecnologia, tudo para mobile primeiro, beleza? E é importante, quando a gente fala isso, de pensar nos números. Os números no Brasil relacionados a mobile são muito significativos, isso vem numa crescente há anos. Então não faz sentido os profissionais de marketing, de tecnologia não adotarem esse conceito. Você precisa fazer isso o quanto antes. Uma das maiores vantagens que a gente pensar é a seguinte: se nós analisarmos o tráfego, praticamente quase todos os sites hoje, em alguns cenários a gente vai ter o Google representando em 70%, 80%, até 90% de geração de tráfego desses projetos. E o Google, ele já faz uma indexação mobile, ou seja, o Google Bot, primeiramente, ele vai indexar a versão mobile do seu site. Só isso já é um grande indicativo, já é uma grande vantagem de que você deve adotar isso aí. Ou seja, você tem o maior gerador de tráfego, você tem todos os usuários com o celular na palma da mão, consultando negócios o tempo todo. E daí eu te pergunto, o seu negócio, ele é mobile first? Quais são os maiores desafios da implementação do mobile first? Em 2016 eu tive uma grande oportunidade de visitar 130 agências digitais, ou não, no Brasil, em 15 diferentes capitais. Foi uma experiência incrível e eu pude constatar 3 grandes desafios nessa implementação. O primeiro é o mindset, ou seja, mudar a mentalidade da forma como nós sempre desenvolvemos o projeto é sempre um grande desafio. O segundo é o prazo. A gente que está envolvido aí com projetos digitais, dificilmente nós temos projetos para serem tocados com prazos flexíveis. E a terceira coisa é conhecimento, ou seja, todo mundo tem que reaprender algumas coisas, sair um pouco da zona de conforto para conseguir fazer essa adaptação. Então, os 3 grandes maiores desafios: mindset, prazo e conhecimento. Outros 5 grandes desafios estarão relacionados a alguns grandes tópicos aí. O primeiro deles são os usuários. Mapear a jornada do usuário é sempre um grande desafio, porque o usuário ele pode começar uma navegação no dispositivo móvel, depois ele passa para o desktop e vice-versa. De repente eu posso estar consumindo um conteúdo no meu desktop e compartilhar para uma outra pessoa que pode estar no mobile e vice-versa também. Então é sempre um grande desafio. E esse desafio é relacionado aos usuários, esse mapeamento da jornada do consumidor. Eu gosto de pensar numa tríade que eu chamo de horário, dia e lugar. Ou seja, dependendo do horário, as pessoas podem estar com diferentes dispositivos. Ou seja, se você está trabalhando, é comum você estar com o seu computador no intervalo de uma tarefa ou outra, no almoço ou no intervalo de descanso, você pode estar usando o dispositivo móvel. Então, o horário ele vai impactar muito no tipo de dispositivo que está sendo usado. Quando eu falo de dia, é a mesma coisa, pegando essa mesma questão de trabalho. Segunda a sexta, o uso do desktop ele vai ser maior. No final de semana, o consumo de conteúdo, de entretenimento via dispositivo móvel também é grande. E o lugar, se você está em viagem, está no trânsito ou alguma coisa nesse sentido, você vai estar usando o dispositivo móvel. Provavelmente na sua casa você pode estar usando o dispositivo móvel ou não, no ambiente de trabalho é mais comum o uso do desktop. Então é importante que você tenha um projeto digital, um site que faça um uso inteligente dos variados tamanhos de tela, utilizando o Media Query, por exemplo, para poder adaptar a sua interface para essa difícil realidade dos variados tamanhos de telas, que é sempre um grande desafio. Então, mapear a jornada aí do usuário é um grande desafio também.
Falando de negócios especificamente, a gente pode perceber que os nossos negócios estão na palma da mão dos usuários. Então a gente precisa entender que quando os nossos negócios estão na mão dessas pessoas, nós precisamos estar adaptados para responder algumas questões que elas fazem. Existe um conceito chamado de micromomentos. Então temos que pensar os nossos negócios para que eles possam responder a esses momentos. Quais são esses 4 micromomentos aí? É quando eu quero saber, ir, fazer ou comprar. Ou seja, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou pesquisar. Então, eu vou fazer uma busca no Google, uma busca numa rede social, num blog, eu quero saber alguma coisa, eu posso também consultar os meus amigos. Quando eu quero ir, eu estou pensando em um deslocamento. Eu vou usar, por exemplo, um aplicativo de trânsito, um Google Maps e por aí vai. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero realizar alguma atividade, também é um outro tipo de momento, e o comprar, né? Então, eu tenho que pensar nesses micro momentos, fazer um mapeamento para conseguir alinhar bem para o usuário. Pensando em projetos mobile, existem 3 tipos de websites, basicamente. O que nós chamamos de web design responsivo, o que nós chamamos de exibição dinâmica e o que nós chamamos de URL separados. Eu vou falar primeiramente, mais rapidamente, de 2 que a gente evita usar. Um que é exibição dinâmica. O que é isso? O servidor, ele detecta qual o dispositivo está fazendo o acesso. Se é um dispositivo móvel, eu entrego um código. Se não é um dispositivo móvel, eu entrego um outro código. Isso dá muito trabalho, não é uma experiência muito legal. O outro, quando eu tenho uma URL separado, é o famoso M-ponto. Então, eu vou ter site, alguma coisa.com.br, vou ter uma versão, por exemplo, para desktop, e vou ter o M-ponto, que seria uma versão específica para o celular. Isso era muito utilizado antigamente, quando nós não tínhamos um 3G, por exemplo, e algumas empresas ainda usam por algumas questões internas que eles precisam ter isso. Trabalhar com design responsivo, com esse tipo de implementação, é até um conselho do Google, é o tipo de site que ele mais gosta. Você tem um único código, um único conteúdo e ele serve todos os dispositivos. E a interface desses projetos, no design responsivo, vai se adaptar de acordo com o tamanho da tela que está fazendo o acesso. Quando falamos em design para projetos mobile first, o mais importante é irmos além do design responsivo. E existem APIs muito poderosas que elas conseguem ajudar aos profissionais de arquitetura de informação a saírem da caixa e pensar diferente. Vou dar alguns exemplos aqui dessas. Um é Client Side Storage, ou seja, um exemplo aqui, o WhatsApp Web. Então, ele armazena aquelas informações, né, as conversas que você tem no seu computador, e aí você consegue ter uma interação, analisar todo o histórico ali, através de uma API como essa, por exemplo. Uma outra API bem interessante é a Battery Status API. Continuando nesse exemplo aí do WhatsApp, quando você está no WhatsApp Web e o seu celular está com a bateria acabando, ele te dá um alerta, olha, a bateria vai acabar. Então você consegue, através dessa API, detectar quantos % tem disponível de bateria naquele dispositivo. A Vibration API, quando você faz um game, alguma coisa, determinada ação, você consegue fazer vibrar o dispositivo através dessa API. Device Orientation, assim, você consegue com CSS também, para ver se o dispositivo móvel está no modo retrato ou no modo paisagem, e dá uma travada com isso. Proximity API também é muito legal. Já percebeu quando você pega o telefone, você chega próximo do ouvido, ele meio que apaga, até com a questão de consumo de bateria, né? Isso através de uma API como essa. Então, conhecendo essas APIs, e nesse artigo eu dou exemplos reais de 5, você consegue ir além do design responsivo quando você vai estruturar o design e a arquitetura de informação do seu projeto. Consumir conteúdo em dispositivos móveis é diferente do que consumir conteúdo como tradicionalmente nós tínhamos costume. Então a gente tem que repensar a forma de produzir e dispor esses conteúdos para os nossos usuários. Existe uma técnica chamada readability, que ela é importante que você tome nota para repensar a forma como os conteúdos são produzidos. Através dessa técnica, você consegue ter uma ferramenta, um algoritmo por trás que te fala se o texto
ele está com uma leitura facilitada, tá? Então, é uma técnica muito interessante e a gente fala dela nesse artigo aí também. Além disso, as pessoas com esse consumo muito através de dispositivos viraram leitores de título, estão muito ansiosos, não estão com muita paciência para esperar um conteúdo carregar. E até porque no Brasil a velocidade com que a internet que a gente dispõe não é muito legal. Então existem dois outros padrões que você pode utilizar para fazer com que o seu conteúdo seja carregado mais rapidamente. Um deles é o AMP, que vem de Accelerated Mobile Pages. É um protocolo, um padrão assim que você implementa na sua página e é muito utilizado pelo Google, né, na página de resultados de busca, pelo Twitter, LinkedIn, Pinterest e algumas outras plataformas. Basicamente, quando você tem o AMP ou o AMP implementado na sua página, um exemplo do Google, a pessoa está com um dispositivo móvel, faz uma busca no Google, o resultado ali é listado pelo Google. Se aquela página listada tem o AMP implementado, quando o usuário clica, ao contrário de ser redirecionado para o site, ela é exibida na própria interface ali do Google, então carrega muito mais rapidamente. E já o FBA, ele vem de Facebook Instant Article. É exatamente a mesma coisa, mas é um formato proprietário do Facebook, para que quando você compartilha um artigo na rede social, quando você clica ali, ao contrário de ser redirecionado para o site, você vai ler o conteúdo dentro da própria rede social. Beleza? A sua presença digital, ela requer que você tenha uma presença em vários canais digitais, redes sociais e diversas outras coisas, e a ideia é que você possa convergir essas pessoas para uma plataforma sua, seja um blog, um site, um e-commerce ou qualquer projeto digital que você tenha. E nesse projeto digital é importante você pensar em duas coisas: segurança e performance. Quando fala de segurança, você tem que passar uma sensação que o seu projeto é seguro e também garantir algumas questões de segurança. Para dar uma sensação de que seu projeto é seguro, o que você pode fazer basicamente, e o básico mesmo, é ter a implementação do HTTPS, para ter aquele cadeadinho verde lá na barra de endereço do site. Uma das desculpas que muitas pessoas usavam antigamente era que isso era caro e que era complicado. Com o surgimento da Let's Encrypt, que é uma certificadora digital e gratuita, você consegue ter um certificado de graça, super rápido, e a implementação ela é facilitada. E os navegadores de internet hoje, quando o usuário acessa uma página e não tem esse HTTPS, esse certificado seguro, ele já alerta o usuário: olha, você está numa página segura. Então, a sua presença digital é importante que você passe uma sensação de segurança para o seu usuário. E implementar o HTTPS é uma forma de fazer isso. E quando eu falo de performance, eu já falei disso um pouco mais cedo, as pessoas estão muito ansiosas. Elas querem consumir, elas querem ter as informações muito mais rapidamente. E para isso você precisa investir em tecnologia. Pensa na seguinte questão de experiência: o usuário está ali no Google, está numa rede social que se preocupa com performance, está carregando super rápido. De repente, a partir disso aí, o usuário vai para a sua presença e chega ali, está lento, não é muito bacana. Então, 3 coisas básicas que você pode se preocupar ou você pode cobrar da sua hospedagem ou de quem cuida disso aí para você. Uma é o uso do IPv6, ou seja, a 6ª geração do protocolo de IP. Tá? A segunda coisa, o HTTP2, que é a 2ª versão do protocolo HTTP. Quando você usa ele, você tem um ganho de velocidade aí. E a terceira coisa é o TTFB, que vem o Time to First Byte, ou seja, é o tempo que o servidor demora para fazer a entrega do primeiro byte para o navegador de internet. Quanto menor o TTFB, melhor. Só para vocês terem um comparativo, tem algumas pesquisas que falam que a cada 1 segundo que você consegue reduzir até algo mais rápido, você aumenta em 7 vezes o potencial de conversão da sua página. E uma outra métrica que foi bem difundida muito foi pela Amazon, que a cada 1 segundo que ela perde em performance, ela perde 1,6 bilhão de dólares por ano. Ou seja, então a questão de performance ela é muito importante e a sua presença digital como um todo tem que se preocupar com segurança e performance.